tudo bem com vocês? Meu nome é Leandra Vieira, sou acadêmica do 5º período de enfermagem do Unifagoc e juntamente com as colegas Maria Clara Martins, Maria Clara Coutinho, Melissa Soares e Rafaela Olímpio, componho a colmeia número 5 da turma. Hoje nós iremos falar sobre reações de hipersensibilidade. A imunidade adaptativa tem uma importante função na defesa do hospedeiro contra infecções microbianas, mas as respostas imunes também são capazes de produzir lesão nos tecidos e doenças. Os distúrbios causados por respostas imunes são chamados de hipersensibilidade. Este termo surgiu da definição clínica de imunidade como sendo uma sensibilidade, baseando-se da observação que o indivíduo exposto a um antígeno produz uma reação detectável ou torna-se sensível a encontros subsequentes com esse mesmo antígeno. Em geral, as respostas imunes erradicam os organismos infectantes sem provocar graves lesões ao tecido do hospedeiro. No entanto, algumas vezes essas respostas são controladas de maneira errada, podendo ser direcionadas erroneamente ao tecido do próprio hospedeiro, ou então podem ser desencadeadas por micro-organismos comensais ou antígenos ambientais que normalmente seriam considerados inofensivos para a maioria da população. Nessas situações, as respostas imunes, que normalmente seriam benéficas, tornam-se a causa da doença. Vou começar comentando um pouquinho sobre algumas causas dessas reações, como a autoimunidade, que são reações contra antígenos próprios. Devido a uma falha no mecanismo, o corpo produz uma resposta contra as próprias células e tecidos. Estima-se que as doenças autoimunes afetem cerca de 2 a 5% da população nos países desenvolvidos, sendo mais frequentes em adultos jovens e mulheres. Essa condição é crônica, debilitante e representa um grande ônus médico e econômico. No entanto, novas abordagens terapêuticas mais eficazes têm sido desenvolvidas recentemente. Outra causa são as reações contra micro-organismos, pois as respostas das células T podem levar a uma inflamação grave e granulomas em infecções crônicas como a tuberculose. Em algumas doenças intestinais, por exemplo, a resposta imune pode ser direcionada erroneamente a bactérias comensais, causando danos. A eliminação de micro-organismos patogênicos podem levar a uma lesão tecidual no hospedeiro, como no caso da hepatite viral, onde os linfócitos T citotóxicos danificam células do fígado. Outra causa de reação de hipersensibilidade muito comum são as reações a antígenos ambientais. A maioria das pessoas saudáveis não produzem resposta a essas substâncias ambientais normalmente consideradas inofensivas, mas cerca de 20% das pessoas produzem uma reação anormal contra essas substâncias. Esses indivíduos, eles produzem a imunoglobulina E, que são responsáveis por reações alérgicas. Alguns indivíduos tornam-se sensibilizados a antígenos ambientais, como por exemplo o pólen e substâncias químicas, que desenvolvem reações nas células T em contato com a pele, por exemplo, que levam a uma inflamação mediada por citocinas, resultando numa sensibilidade de contato. Em resumo, a hipersensibilidade envolve respostas imunes descontroladas que levam a um dano tecidual. Esse processo é muito difícil de se tratar devido à dificuldade de eliminar o estímulo desencadeador e a capacidade do nosso corpo em ampliar o sistema imunológico, o que torna as doenças causadas por reações de hipersensibilidades crônicas, progressivas e um grande desafio terapêutico. Oi, eu sou a Melissa. Eu vou estar falando sobre as doenças causadas por anticorpos. As doenças causadas por anticorpos, elas são produzidas por anticorpos que se ligam a antígenos em determinadas células ou tecidos extracelulares.
Ou ainda, mais complexo, o antígeno anticorpo que se forma na circulação e são depositados nas paredes dos vasos. Para provar que a doença é causada por anticorpos, é necessário demonstrar que as lesões podem ser induzidas em um animal normal pela transferência passiva da imunoglobina purificada do sangue ou tecidos afetados de indivíduos com doenças. Acontece que isso a gente consegue observar na natureza da criança, que as mães sofreram de doenças mediadas por anticorpo. Que essas crianças, elas podem nascer com essa manifestação, desculpa, com essa manifestação transitória de tais doenças em razão da passagem transplacentária dos anticorpos. Então, o anticorpo, ele pode passar através da placenta para o bebê, e aí acaba que ele tem, né, essa passagem transplacentária, e ele vem a desenvolver também essa doença autoimune. No entanto, né, em situações clínicas, o diagnóstico de doenças causadas por anticorpo ou por imunocomplexos geralmente se baseia na demonstração de anticorpos ou de imunocomplexos na circulação ou depositado nos tecidos. Além das semelhanças clínico-patológicas com doenças experimentais que se provaram ser mediadas por transferência adotiva de anticorpos. Então, a transferência adotiva dos anticorpos também pode estar passando aí de um para o outro. Existem vários tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade mediada por anticorpo é a hipersensibilidade do tipo 2. O mecanismo de ação dela acontece quando os anticorpos IgG ou IgM se ligam a antígenos na superfície de células ou em matrizes extracelulares. Essa ligação, ela leva à ativação do sistema complemento, que causa uma lise celular e fagocitose mediada por células com receptores Fc ou C3b, além da citotoxicidade celular dependente do anticorpo ADCC, medida por células NK, que são as células natural killer. Doenças associadas a esse tipo de hipersensibilidade são anemia hemolítica autoimune, que é caracterizada pela destruição dos eritrócitos pelo sistema imune. Os sinais incluem cansaço, palidez, icterícia, entre outros. Outro também é a miastenia graves. Nessa doença, o anticorpo ataca os receptores de acetilcolina nos músculos e o que resulta, né, em fraqueza muscular, fadiga, né, muito cansaço por conta dela atacar a acetilcolina dos músculos. Tem também a síndrome de Goodpasteur. Vou ficar devendo como que fala corretamente. Nessa, os anticorpos atacam as membranas basais dos rins e pulmões, o que leva a hemorragia pulmonar e insuficiência renal. Agora eu vou falar para vocês sobre a hipersensibilidade do tipo 3, que são os complexos imunes. O mecanismo de ação deles é o antígeno anticorpo que formam-se em circulação e depositam-se nos tecidos. Isso ativa o complemento e resulta na inflamação e no dano tecidual. Neutrófilos são recrutadores e liberam as enzimas lisossomáticas que causam a lesão tecidual. As doenças associadas são lúpus eritematoso sistêmico, que é o LES. Ele é um autoanticorpo contra DNA e outras estruturas celulares que levam à formação de complexos imunes, afetando múltiplos órgãos. E os sinais incluem erupção malar, artrite e nefrite. Outra também doença que pode ser causada pelo complexo imune é a artrite reumatoide, que são quando os complexos imunes depositam-se nas articulações, causando uma inflamação crônica que gera dor articular, rigidez matinal, né? E deformidades articulares. Então,
pode estar, a artrite reumatoide pode estar aí causando esses sintomas. Tem também a glomerulonefrite pós-estreptocócia. Muito difícil. Que são quando os complexos imunes, eles formam, que são formados após a infecção, a infecção estreptocócica deposita-se nos glômerulos, que levam à hematúria, à proteinúria e à hipertensão. Agora, eu vou estar explicando um pouco melhor sobre as doenças causadas por anticorpos contra células fixas e antígenos de tecido. Os anticorpos contra esses antígenos, eles produzem doenças em 3 mecanismos principais. O primeiro é a opsonização e fagocitose, que é quando o anticorpo que se liga ao antígeno da superfície celular podem opsonizar diretamente as células ou ativar o sistema complemento, que leva à remoção dessas células pela fagocitose. Como a gente já tinha estudado isso, né, a gente sabe que a fagocitose é o englobamento da célula para poder estar retirando ela do organismo, e aí vai estar realmente matando aquele organismo infectante. Esse é o principal mecanismo da anemia hemolítica autoimune e da púrpura trombocitopênica autoimune. O segundo é a inflamação. Os anticorpos depositados nos tecidos, eles recrutam neutrófilos e macrófagos. E aí, esses neutrófilos e macrófagos, eles se ligam aos anticorpos ou às proteínas do complemento e liberam substâncias lesivas que causam dano tecidual. Esse mecanismo, ele ocorre na glomerulonefrite mediada por anticorpos. E tem também a última, que é a disfunção celular, que é quando os anticorpos se ligam a receptores celulares normais e podem interferir nas suas funções, o que causa doenças sem inflamação ou dano tecidual, como, por exemplo, na doença de Graves e ministenia grave. Os anticorpos, eles também podem causar doenças específicas de célula ou tecidos, geralmente sendo autoanticorpos produzidos em relações autoimunes. No entanto, em alguns casos, esse tipo de anticorpo pode ser específico contra micro-organismos. Então, pode ocorrer dele ser específico contra aqueles micro-organismos. Existem exemplos de autoanticorpos contra antígenos teciduais específicos que são menos frequentes. Os anticorpos, eles podem ser produzidos contra um antígeno estranho, como um microbiano, por exemplo, que reage de forma cruzada com os componentes do tecido próprio. Por exemplo, a febre reumática, que é onde os anticorpos contra o Streptococcus, eles reagem de forma cruzada com os antígenos cardíacos, o que causa uma inflamação e danos no coração. Nesses casos, os depósitos de anticorpos nos tecidos, eles podem ser detectados e estão associados à ativação do complemento, inflamação e lesão tecidual. O diagnóstico para essas doenças pode ser feito tanto laboratorial ou como por imagens. O exame laboratorial, ele é para detecção de anticorpos específicos, como o teste de Combs para anemia hemolítica. Também pode ser pela avaliação de níveis de complemento e a presença de complexos imunes circulantes. O de imagem é a biópsia de órgãos afetados e exames de imagem, como ultrassom e tomografia. O tratamento pode ser feito também de algumas formas. A primeira com imunossupressores, que são corticoides, que são usados para reduzir a inflamação. E drogas como metotrexato e azatioprina ajudam a inibir a resposta imune. Muito difícil esses nomes, gente. Tem as terapias biológicas, que são anticorpos monoclonais, como o rituximab, que direcionam-se às células B. E tem também as medidas de suporte,
que são transfusões de sangue, quando necessária, para anemia severa, e hemodiálise, que são usadas principalmente em casos de insuficiência renal. A identificação precoce e o tratamento das doenças de hipersensibilidade são essenciais para a melhora da qualidade de vida do paciente. Tratamentos específicos, quando detectados com antecedência, eles podem prevenir complicações graves para o paciente. Oi pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as doenças causadas por linfócitos T. Os linfócitos T danificam os tecidos pelo desencadeamento de inflamação ou por matar diretamente as células-alvo. As reações inflamatórias são desencadeadas principalmente por linfócito T, CD4+, das subpopulações TH1 e TH17, que secretam citocinas que recrutam e ativam os leucócitos. Em algumas doenças mediadas por células T, o CTLS CD8+, matam as células hospedeiras. As células T que causam lesão nos tecidos podem ser autorreativos ou específicos para os antígenos proteicos estranhos que são apresentados no interior ou ligados às células ou tecidos. A lesão tecidual mediada por linfócitos T também pode ser acompanhada de fortes respostas imunes protetoras contra micro-organismos persistentes, especialmente micro-organismos intracelulares que resistem à erradicação pelos fagócitos e anticorpos. A grande suspeita de um papel das células T na promoção de uma doença imunológica específica devido à demonstração da presença de células T em lesões e na detecção de níveis aumentados de citocinas no sangue ou tecidos que possam ser derivados de células T. Agora eu vou falar um pouquinho das doenças causadas por inflamação mediada por citocinas. Na inflamação imunomediada, as células TH1 e TH17 secretam citocinas que recrutam e ativam leucócitos e L17, produzidas por células TH17. Promovem o recrutamento de neutrófilos interferon-Y, produzidas por células TH1, ativam macrófagos e fator de necrose tumoral. E as quimiocinas, produzidas pelos linfócitos T e outras células, estão envolvidas no recrutamento e ativação de muitos tipos de leucócitos. Apesar de enfatizar as células TH1 e TH17 como as fontes dessas citocinas, muitas outras células podem produzir as mesmas citocinas nas lesões. A lesão tecidual é resultado de produtos dos neutrófilos e macrófagos recrutados e ativados, tais como enzimas lisossomais espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e citocinas pró-inflamatórias. As células endoteliais vasculares nas lesões podem expressar níveis aumentados de proteínas de superfície, tais como moléculas de adesão e moléculas de MHC classe II, reguladas por citocinas. A inflamação associada à doença mediada por célula T normalmente é crônica, mas crises de inflamação aguda podem se sobrepor em uma condição de inflamação crônica. Muitas doenças autoimunes específicas de órgãos são causadas pela interação de células T autorreativas com autoantígenos, o que leva à liberação de citocinas e inflamação. Acredita-se que esse seja o principal mecanismo de base da artrite reumatoide, da esclerose múltipla, do diabetes mellitus tipo 1, da psoríase e de outras doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes específicas de órgãos são causadas pela interação de células T autorreativas com autoantígenos, o que leva à liberação de citocinas e inflamação. Acredita-se que seja o principal mecanismo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as doenças causadas por inflamação mediada por citocinas. Na inflamação imunomediada, as células TH1 e TH17 secretam citocinas que recrutam e ativam leucócitos e L17, produzidas por células
TH17. Promove o recrutamento de neutrófilos interferon Y produzido por célula TH1, ativa macrófagos e o fator de necrose tumoral, TNF. E as quimiocinas produzidas pelos linfócitos T e outras células estão envolvidas nesse recrutamento e ativação de muitos tipos de leucócitos. Apesar de enfatizarmos as células TH1 e 17 como as fontes dessas citocinas, muitos outros tipos de célula podem produzir as mesmas citocinas na lesão. A lesão tecidual resulta de produtos dos neutrófilos e macrófagos, recrutamentos ativados, tais como enzimas lisossomais, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e citocina pró-inflamatórias. As células endoteliais vasculares nas lesões podem expressar níveis aumentados de proteínas de superfícies, tais como moléculas de adesão e molécula MHC classe II. Reguladas por citocina, a inflamação associada a doenças mediadas por células T normalmente é crônica, mas crises de inflamação aguda podem se sobrepor em uma condição de inflamação crônica. Muitas doenças autoimunes específicas de órgãos são causadas pela interação de células T autorreativas com autoantígenos, o que leva à liberação de citocinas à inflamação. Acredita-se que esse seja o principal mecanismo de base da artrite reumatoide, da esclerose múltipla, do diabetes mellitus tipo 1, da psoríase, entre outras doenças autoimunes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de hipersensibilidade do tipo tardio. A hipersensibilidade do tipo tardio DTH, é uma reação inflamatória prejudicial mediada por citocinas resultantes da ativação de células T, particularmente das células TCD4+. A reação é chamada tardia, pois geralmente ela se desenvolve 24 a 48 horas após o desafio com antígenos, em contraste com as reações de hipersensibilidade imediata, alérgicas, que se desenvolvem em minuto. Eu também vou falar um pouquinho sobre as doenças causadas por linfócitos T citotóxicos. As respostas de CTLS à infecção viral podem levar à lesão tecidual em decorrência da morte das células infectadas, mesmo se o vírus por si só tiver o efeito citopáticos. Oi, gente. Então, para dar continuidade ao assunto, eu agora vou estar trazendo para vocês um pouco a respeito sobre as abordagens terapêuticas para doenças imunológicas, Recentemente, um dos feitos mais impressionantes da imunologia foi o desenvolvimento de terapias para doenças imunológicas, com base no entendimento científico básico. E esses tratamentos eles são divididos em vários grupos, sendo ele agentes anti-inflamatórios, depressão de células e de anticorpos, A depressão seria a redução ou perda, dessas células. Terapia anticitocinas, agentes que inibem interações célula com célula e migração de leucócitos, IgG intravenosa e terapias baseadas em células T reguladoras. Eu vou estar falando a respeito de cada uma um pouco, dando início pela terapia de agentes anti-inflamatórios. Durante muitos anos, o emprego de fármacos anti-inflamatórios ele era utilizado no tratamento de doenças de hipersensibilidade, tendo maior destaque os corticosteroides. Esses fármacos eles agem inibindo secreções de citocinas e de outros mediadores de inflamação, reduzindo a inflamação associada às respostas imunes patológicas. Em sequência, agora, eu vou estar falando sobre a depressão de células de anticorpos. Nessa terapia, os anticorpos monoclonais que depletam a redução de células linfóides, somente as células B ou somente as células T são usadas no combate de doença.
doenças inflamatórias graves. Um desenvolvimento bem sucedido é a utilização do anticorpo CD20, rituximab, né, que atinge apenas células B no tratamento de doença e que se pensava serem causadas principalmente pela inflamação das células T. Esse tratamento demonstra eficácia em alguns pacientes com artrite reumatoide, esclerose múltipla, diversas outras doenças, né, autoimunes. A eficácia desse anticorpo anti-CD20 pode estar relacionada por o papel, né, com o papel das células B e na resposta de célula T, especialmente a geração e manutenção das células T de memória. Já as terapias anticitocinas, existe um grande número de citocinas e seus receptores envolvidos na inflamação que têm sido alvo de antagonistas específicos para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas mediadas por células. O primeiro sucesso com essa classe de agentes biológicos veio como forma solúvel do receptor TNF, que quer dizer fator de necrose tumoral, e anticorpos anti-TNF, que se ligam neutralizando, né, essa citocina. Esses agentes, então, proporcionam grande vantagem em muitos pacientes com artrite reumatoide, doença de Crohn e psoríase, né, cutânea. Agora, já a terapia com agentes inibidores de interações células com célula e a migração de leucócitos, os agentes que bloqueiam os coestimulantes B7 estão aprovados, né, para o tratamento da artrite reumatoide, o tratamento também durante a rejeição de enxertos, né, os anticorpos contra as integrinas têm sido utilizados para impedir que os leucócitos migrem para os tecidos, particularmente no sistema nervoso central, né, na esclerose múltipla. Os anticorpos contra o ligand CD40 agem bloqueando a ativação da célula B e de macrófagos mediados por células T também, e foram sendo benéfico para pacientes com esclerose múltipla e doença intestinal inflamatória. Já a IgG intravenosa, né, essa terapia, a IgG em doses elevadas, ela apresenta efeitos benéficos em algumas doenças de hipersensibilidade. Em teoria, acredita-se que a IgG se ligue ao receptor inibidor de Fc em macrófagos e linfócitos B, e assim diminui a resposta inflamatória, diminuindo essa resposta inflamatória. Então, essa IgG intravenosa também pode competir, né, com os anticorpos patogênicos para a ligação ao receptor do Fc neonatal, que age no adulto protegendo o anticorpos do catabolismo. Então, ele vai meio que inibir essa ação, impedindo que ocorra esse processo de catabolismo, né? E por fim, agora, já terapias baseadas em células T reguladoras, há grande interesse, né, um grande incentivo em explorar o uso de TREGs para tratar doenças inflamatórias. Esses esforços incluem purificar, expandir e ativar, né, as TREGs de pacientes, transferindo-as de volta. Outra abordagem é tratar com baixas doses de IL-2 para ativar e manter as TREGs também. Também, né, a tentativa de induzir
a tolerância em células T específicas para o antígeno-alvo, como em doenças de hipersensibilidade, como esclerose múltipla e a diabetes tipo 1, que são um dos principais alvos dessa terapia, né? E no mais, gente, pessoal, é isso dessa parte. Agora falando sobre as doenças imunológicas selecionadas, nós temos 6 principais que foram citadas. A primeira delas é o lúpus, que é uma doença autoimune crônica. É mais comum afetar as mulheres e as manifestações clínicas costumam ser erupções cutâneas, artrite, anemia hemolítica e o envolvimento de algumas células do sistema nervoso central. Por ter essas manifestações mais diferenciais, né, pode ocorrer, né, de ter uma detecção meio tardia. A detecção é por meio dos anticorpos antinucleares. E aí pode afetar órgãos como os rins, as articulações e os vasos sanguíneos. A segunda doença citada seria a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica, que inflama pequenas e grandes articulações por meio da inflamação da membrana sinovial. E com a inflamação dessa membrana sinovial, né, ocorre uma destruição entre a cartilagem e o osso ali, perdendo, né, boa parte dessa função da articulação, perdendo a força que ela tem. Em seguida temos a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune do sistema nervoso central, onde o corpo acaba destruindo células do próprio sistema nervoso central, por meio de inflamação da bainha de mielina, que fica ali entre as células mesmo, né? Células do sistema nervoso e nas terminações nervosas das células do sistema nervoso central. Em seguida nós temos a diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença metabólica, né? Afeta ali, ela vem por erros no próprio metabolismo do corpo, esse erro mais especificamente na produção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e com essa produção sendo afetada, né, pode gerar picos de hiperglicemia, que é a alta do açúcar no sangue, e cetoacidose, que deixa. Com essa produção de insulina prejudicada, pode gerar a hiperglicemia, que é a alta de açúcar circulando no sangue, e cetoacidose, podendo também gerar uma questão de aterosclerose, que é o famoso entupimento das veias, onde as veias ficam obstruídas para o sangue passar, facilitando assim também uma contração, né, com essa produção de insulina sendo afetada, pode gerar picos de hiperglicemia, que é a alta de açúcar no sangue, e também cetoacidose, facilita para aterosclerose, que é o famoso entupimento das veias, onde as veias ficam devidamente obstruídas, e com isso dificulta a passagem do sangue e nutrientes. Afeta também a retina, os rins e os nervos periféricos. A maior parte das ilhotas pancreáticas precisam ser destruídas antes dos sintomas surgirem. Por isso, na maioria das vezes, né, a doença do diabetes mellitus tipo 1 é mais difícil de ser detectada no corpo. E quando detectada, é necessário a reposição hormonal contínua, que significa, né, a injeção de insulina diária. Todos os dias ali ter uma rotina de injetar a insulina, já que o corpo não produz ou produz de forma que não supre, né, o próprio corpo humano na quantidade que precisa, na quantidade necessária, de forma insuficiente no caso. Por fim, temos as doenças intestinais, que é a doença de Crohn e a colite, onde na doença de Crohn são inflamações mediadas por células T, marcadas por destruição da parede intestinal e fístulas. E a colite são as lesões
que se limitam, né, à mucosa mesmo intestinal.